Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Peço que os irmãos abram sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículo 11. Assim está escrito: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pai Celeste, mais uma vez, rogamos que o Senhor nos conceda a graça do entendimento e que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Oramos a Ti em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós demos início às nossas considerações nesses dois versículos, nós nos detivemos, no domingo passado, numa palavra, a palavra amados, um adjetivo que expressa a coisa em si. Então, eles são isso, eles são amados. E nós falamos daquilo que é significado dessa expressão e as implicações disso. E dentre as coisas que vimos, a última dizia respeito a um dos propósitos do uso referido termo, a saber, amados, uma vez que essas pessoas estavam inseridas no mundo hostil. Então, o propósito era chamar a atenção deles, lembrando-lhes que eles são amados, mas, olha, são amados que estão num lugar muito difícil. De fato, aqui nós temos, da parte do apóstolo Pedro, uma gentil petição para que esses homens e mulheres que foram chamados de amados e eram amados de Deus, estivessem lembrados da sua nova identidade. Aqui, eles são chamados de peregrinos e forasteiros. E assim se esforçassem para que o viver deles redundasse em glória a Deus. E, evidentemente, que isso está dentro do contexto, porque o apóstolo já tinha dito que eles foram feitos povo de Deus a fim de proclamarem a virtude daquele que os havia chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olhando para esses dois versículos, nós veremos 4 proposições. 4 deduções, eu vou citá-las e depois nós vamos trabalhar naquilo que for possível nesta noite. A primeira que nós vamos ver, eu vou citar, é os amados. Quem são eles? Os amados são, diz o apóstolo, cidadãos celestiais. Por isso que são chamados de peregrinos e forasteiros. A segunda coisa que veremos é que os amados, esses amados, eles lutam contra o mal no íntimo. Depois veremos que os amados, eles são exemplos neste mundo. E por fim veremos que os amados agem para que os homens glorifiquem a Deus. Então, essas coisas veremos com a graça do Senhor. Então, em primeiro lugar, vejamos, irmãos, em detalhes. Os amados são chamados como cidadãos celestiais. Exorto-vos, encorajo-vos, diz o apóstolo, como peregrinos e forasteiros que sois. Aqui eles estão sendo lembrados da sua principal característica. Eles são cidadãos celestiais. O que quer dizer isso? Ora, nós que nascemos aqui no Brasil,
Nós temos carteira de identidade que mostra de onde viemos, onde nascemos, nosso pai, nossa mãe e outros detalhes que são dados, inclusive agora com CPF, que, enfim, nos identificam. Mas nós somos, através dessa carteira, reafirmados como cidadãos brasileiros. Isso não vai deixar de acontecer enquanto estivermos aqui. Mas os crentes, eles são, além disso e muito mais do que isso, cidadãos celestiais. Por isso, Pedro está dizendo que exorto-vos, encorajo-vos, exatamente por isso. Pedro estava certo de que Deus deu a eles uma nova cidadania. Agora, os amados de Deus, mesmo estando ainda neste mundo, já são cidadãos de outra pátria. Eles são cidadãos celestes. Logo, eles possuem uma habitação permanente nos céus, à semelhança do que foi dito aos antigos. Lá em Hebreus, no capítulo 11, eu leio a partir do versículo 13, quando fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara e de tantos outros homens e mulheres que foram listados no capítulo 11 do livro de Hebreus. Ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles tinham cidadania terrena, sim, mas eles confessavam que eram peregrinos, estrangeiros e peregrinos. E diz lá o apóstolo: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus, e isso aqui é maravilhoso, não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, razão, porquanto lhes preparou uma cidade. Ou seja, eles creram que Deus os havia chamado exatamente para eles habitarem num outro lugar, numa pátria celeste. Eles, como cidadãos celestiais, são chamados, portanto, por dois adjetivos. O primeiro deles, forasteiros, ou, em outras palavras, estrangeiros, significa alguém vizinho. O verbo que dá origem a esse adjetivo, significa literalmente: habito perto de alguém numa terra estrangeira. Assim, a palavra usada pelo apóstolo enfatiza a natureza temporária da estada de um viajante no lugar. Estrangeiros, forasteiros. A ideia, irmãos, é mais ou menos como alguém que vai para um hotel. Aliás, hoje eu soube de um casal que foi para o hotel e estava doido para sair do hotel. Um dia só, uma noite só no hotel, já queria ir voltar para casa. Mas é assim, à noite você passa 3, 4 dias no hotel. Você sabe que você está ali temporariamente. Você sabe que nada das coisas que estão lhe oferecendo ali pertence a você. Você sabe e não quer se apegar a nada aqui. Simplesmente você sai agradecendo aos funcionários: olha, tem outra oportunidade se assim o senhor quiser. Por quê? Porque somos estrangeiros, porque somos forasteiros, estamos de passagem. Além disso, eles são chamados de peregrinos. Essa palavra, ela mostra a curta caminhada de alguém em terra estranha. É diferente da primeira. Porque a primeira diz que ele está num lugar que não é dele. Mas a segunda mostra que, mesmo nesse lugar, eles estão
caminhando, eles estão peregrinando, eles estão numa jornada para algum outro lugar. Estes, como os forasteiros, não têm os mesmos privilégios e direitos que os cidadãos do país onde eles moram. Como peregrinos, vivem na terra apenas por um breve período. Sabem que sua cidadania está no céu, segundo Kistemar. Irmãos, essa característica, como cidadãos celestiais, foi bem ressaltada por nosso Senhor Jesus, ainda que usando uma linguagem um tanto quanto diferente da que temos aqui. O que ele disse aos seus discípulos? Ele diz: eu lhes tenho dado, falando ao Pai Celeste, a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não sou desse hotel, eu estou aqui de passagem. As coisas que eu utilizar nesse hotel serão utilizadas de modo adequado, porque eu não quero me apegar a nenhuma delas. Vocês estão entendendo? Dessa maneira, aqui temos um gentil encorajamento da parte do apóstolo, que tem por motivação mostrar a singularidade, no sentido de coisa ímpar, no sentido de algo único da cidadania deles e como eles devem agir enquanto estiverem neste mundo. Por isso, Almeida Revista e Corrigida fala assim: amados, olha a gentileza, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, ajam dessa maneira. Em outras palavras, o encorajamento é no sentido de eles atentarem para a sua cidadania durante todo o curto período ou tempo da sua peregrinação neste mundo. Meus irmãos, aplicando isso, a consciência de que somos, estando nesse mundo, forasteiro, ou seja, não sou daqui, e peregrino, ou seja, estou de passagem. Isso fará com que nós evitemos tantas misérias. Uma delas é a falácia, a ilusão de que essa casa é minha, essa coisa é minha, isso é meu. Esse tipo de atitude não tem nada a ver com o que eles são chamados aqui, amados, peregrinos e forasteiros. Em outras palavras, como vimos de manhã, eles são mansos. Eles não se apegam a nada desse mundo. Mas o que o apóstolo quer fazer é algo que vai além do que eu estou falando em termos de apego às coisas. Inclusive isso, mas vai além disso no sentido bem prático. Então vejamos, o que somos? O que a Bíblia nos diz sobre o que somos estando neste mundo? Temos a consciência de que somos forasteiros? Somos estrangeiros? Se somos estrangeiros, os daqui vão nos olhar e falar conosco de forma interessantemente diferenciada. Vocês lembram de Ló, numa terra estrangeira, chamada Sodoma e Gomorra? Vocês lembram que ele era diferente. E o povo disse: se você quer se meter na vida da gente, você que é estrangeiro. E era assim que ele era visto. Por isso nos diz o Novo Testamento que Ló, pelas coisas que via e ouvia, atormentava a sua alma justa por causa daqueles insubordinados. É assim que somos vistos neste mundo. Somos tidos por, ainda que não entendo, como forasteiros e peregrinos. Então, em segundo lugar, vejamos, os amados, o que eles fazem? Lutam contra o mal no íntimo. Ele diz: olha, exorto-vos, encorajo-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais
que fazem guerra contra a alma. Aqui, meus irmãos, consequentemente, eles estão sendo lembrados do que devem fazer, porque são o que são. A princípio, essa exortação, o encorajamento é negativo, pois se trata deles lutarem ou refrearem-se do mal que neles ainda estava e no nosso presente momento está. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então nós vamos olhar para essa expressão aqui, negativa, em detalhes, citando 3 coisas dela. Eu já vi que já está avançada aí, né? Lá fora. Eu não falei nada. Muito bem, aqui está tudo certinho. Mas lá é assim. O pessoal já está vendo o que eu vou falar. Vou falar 3 coisas. O que eles vão ter que... Que tipo de luta eles têm? Eles, aqui é uma luta que diz não a si mesmos. Segundo, uma luta contra o mal interior. Terceiro, uma luta incessante chamada guerra. Vamos ao detalhe. Agora sim, nem se mexa aqui. O que é a luta? A luta que diz o quê? A luta que diz não a si mesmo. Exorto-vos, como peregrinos forasteiros que sois, a vos absterdes. Pedro aqui, irmãos, aponta com uma só palavra no original grego ao tipo de ação que os amados devem empreender. A vos que sois assim, a vos absterdes dessas coisas. Irmãos, essa expressão aqui, ela tem a ver com eu dizer, é meu dever dizer a mim mesmo, não, deixar, me separar, me despojar, em outras palavras, não. Aqui nós temos algo que é o grande problema para mim e para vocês, imagino, mais para mim do que para vocês. Quais são as obras da carne? As obras da carne são conhecidas e são o quê? Vamos lá, Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos diz assim, no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são. Vamos ler com calma. Qual é? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, essas coisas, todas elas, cada uma delas está exatamente no nosso íntimo. Todas elas, cada uma delas. Porque isso é o que a carne tem e produz. Então, o chamado aos peregrinos e forasteiros é no sentido de dizerem não a estas coisas. Vocês estão entendendo? Não! Que luta! Vocês sabem que é muito comum as pessoas não gostarem dessa ideia de não. Por exemplo, o filho chega para o pai ou para a mãe e diz assim, papai, ele vem todo alegre. Papai, eu quero fazer um pedido para o senhor. O senhor me deixa ir jogar boliche hoje? Olha só, o senhor me deixa jogar boliche. O que ele fez? Um pedido. Um pedido tem possibilidade de ter uma de 2 coisas. Sim ou não. O que ele fez mesmo? Um pedido. Olha a cara do miserável. Ele fez o pedido. Aí o pai diz, não, filho, não convém. Ele fica parecendo um sapo, assim, buchudo, mostrando que não era um pedido, era uma exigência. Ele não estava pedindo. Por que você está rindo, Samuel? Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Ele não estava pedindo. Na verdade, ele disse, pai, eu vou jogar boliche. Eu só estou lhe comunicando. Tudo bem? Não.
Não vai. Então fica mostrado que o pedido não foi nada humilde. Mas, irmãos, o pai está dizendo não. Na verdade, nós precisamos dizer não a quem? A nós mesmos. Eu creio que vocês já entenderam muito bem o que estamos falando aqui. E não é fácil dizer não a si próprio. Por isso, exorto, encorajo, está dizendo, vocês são amados, a vos abstendes, a dizerem não a vocês mesmos. Vocês apliquem como quiserem, mas eu creio que todos nós entendemos o que é isso. E agora vem, ele dá nomes, dá um nome para essa abstenção. Ele diz, em segundo lugar, a luta é contra o mal que? Interior. Paixões carnais. Paixões carnais define a natureza da luta, ao mencionar o tipo de mal que reside nos amados. Paixões são desejos. Aqui, às vezes, a gente ouve uma palavra bonita, mas ela é feia. Uma palavra é concupiscência, que significa esse desejo, essa paixão, esse desejo pelo que é proibido. E carnais é outra palavra que tem a ver com o que está em nós. Aqui, portanto, temos os desejos da carne, ou impulsos egoístas, ou ainda a raiz de egoísmo dos quais o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, eu citei há pouco. Ele disse, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Daí, em outro lugar, ou melhor, em outra tradução, a ideia é a mesma. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Meus irmãos, não é verdade que queremos ou desejamos o bem, mas não o efetuamos? Às vezes desejamos, mas às vezes nós desejamos o mal mesmo. Aqui está a razão. Os impulsos egoístas, ou as paixões carnais que estão dentro de nós, têm que ser combatidas. Nós devemos dizer o quê? Não. Eu devo dizer não àquilo que vem de dentro. Porque de dentro do coração é que procedem os maus desígnios, pensamentos, a prostituição, a lascívia, homicídio, que até é quase sinônimo de ódio, loucura. E são essas coisas que contaminam o homem, porque saem de dentro do coração. Mas, irmãos, ele traz um outro elemento. Em terceiro lugar, a luta é chamada de guerra. Ele diz que fazem guerra contra a alma. Tratam-se dos desejos maus e egoístas que não param de agir no crente. É impressionante. Quando você encontrar alguém que disser assim, olha, eu tenho uma semana que eu não peco, você vai acreditar nisso? Não acredite. Irmão, nós pecamos no pensamento, por pensamento. Simplesmente, quando o seu pai, eu vou falar de novo para jovens agora, pré-adolescente e adolescente. Quando seu pai e sua mãe dizem assim, fulano, ei Gustavo, olha para mim, vai jogar o lixo fora. Aí você no coração diz assim, só eu que jogo o lixo fora dessa casa? Já pecou. Você já fez isso? Não disse para ninguém, pensou só. Mas não ele não, mas geralmente faz assim, mamãe não gosta de mim. Ela quer me fazer lixeiro da vida. Já pecou no coração. Ou então o esposo fica chateado com a esposa porque não achou a meia dele. A esposa fica chateada com o esposo porque não escovou os dentes. Irmãos, são tantas coisas. E não dizem nada, não precisa dizer nada, mas é no coração. No coração diz, eu não quero ir para a igreja não, mamãe quer ir todo tempo para a igreja. No coração já pecou. Mas sabe, irmãos, não para. São paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Trata-se de um termo militar, essa guerra aqui, que significa fazer uma expedição militar, significa cumprir uma obrigação, em outras palavras, desejos carnais que guerreiam de fato.
Não param, é incessante. E o que é pior, irmãos, essa guerra é contra quem? Não está aí no texto? Contra quem? Contra a alma. Alma que diz respeito ao homem inteiro. Vocês lembram que o Senhor disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ele só recebe sim. Tudo que ele quer, ele tem. Ele não diz não a si mesmo. Então ele vai angariando coisas e coisas e coisas, fazendo poder, tendo poder, vivendo a vida que quer. E o Senhor diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meus irmãos, os crentes não são deste mundo. E porque não são desse mundo, devem ocupar-se em guardar-se ou refrear-se desses ataques terríveis e nocivos. Então, aqui cabem duas deduções ou princípios importantes para a gente terminar. A guerra na qual estamos envolvidos tem o propósito de nos barrar o caminho para o lar celestial. Fazem guerra contra a alma. Ainda, o negarmos a nós mesmos é a única maneira de nos conduzirmos como amados de Deus, que amam a Deus. Ele diz, a vos abstezes das paixões carnais. Então, todo esse aspecto negativo desse encorajamento apostólico está de acordo com certa paráfrase que diz assim, amados, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não dê espaço para o ego à custa da sua alma. Irmãos, ainda nesse mundo, a gente pode ver que muitas pessoas que estão nas penitenciárias, elas ouviram pouco dos seus pais dizendo não, não e não. E onde elas estão? Agora. E muitos, falo com temor, muitos vão estar num lugar terrível, porque não souberam dizer não a si mesmos, não se envolveram com uma luta que é incessante e não se aperceberam que a luta era uma guerra contra a sua própria alma. Estamos certos de que, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, precisamos guerrear contra o nosso ego? E aí vem uma pergunta, como é que eu faço isso? Como eu poderei lutar contra esse mal que está em mim mesmo? E a resposta é simples, e que o Senhor nos ajude a vencermos, segundo está escrito. Paulo disse aos Efésios, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só Ele, porque Ele é quem disse, no mundo tereis aflições. Vocês vão ouvir não, vocês não terão que dizer não, vocês vão se afligir, vocês vão afligir a sua alma, vocês vão se sofrer, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe como Ele venceu o mundo? Ele disse não a si mesmo. Ele disse não pelo que Ele exigiu. Quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Ele disse não a si mesmo, ainda que não tivesse pecado nenhum. Mas Ele disse não, a ponto de falar no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele é o maior exemplo de quem disse não a si mesmo. E é o grande vencedor. Por isso disse, tenham paz em mim. Eu venci o mundo. Por isso é que vamos participar da ceia, irmãos. Porque temos o grande vencedor. E olhando para a ceia, estaremos olhando para Ele que na cruz pôde dizer, para o nosso benefício, está consumado. Tudo completo, tudo pago pelo sangue ali derramado, graças ao Senhor. E assim, meus irmãos, nós vimos, ainda que só 2 pontos daqueles que queríamos,
Os amados são cidadãos celestiais. Os amados lutam contra o mal no íntimo. A luta que diz não a si mesmo, a luta contra o mal interior, a luta incessante chamada o quê? Guerra. Ei, já estou na recapitulação, cadê aquele negócio, última coisa? Não tem não aí, não? Pronto. Salve pelo gol.